Os irmãos não sabem quão saudade a gente tem. A gente, como eu disse para de manhã, essa igreja marcou profundamente a minha vida, o meu ministério e a minha família. E não por conta do Rafael, que está namorando com a Rafaela. Não por conta disso, mas por cada um de vocês, que fazem parte da minha história. E com muito prazer, com muito orgulho, eu digo que fui pastor da Igreja Presbiteriana das Américas e tive o privilégio de conviver com pessoas tão especiais que são vocês. JL falou aqui a respeito do casamento. De fato, eu cantei a música do João Alexandre. Meu casamento foi gravado ainda fita, e quando VHS, e quando ia uma visita lá em casa, a Glícia, disse, vamos ver, nossa, rever, quero mostrar para vocês o meu casamento. Aí botava no vídeo, aí quando chegava a parte que eu cantei a música de João Alexandre, eu apertava o play, eu apertava para poder passar rápido, eu ficava, mas Deus, por que está passando rápido? Não, para poder adiantar um pouquinho. Meus irmãos, foi um terror cantando. Eu fiquei com medo da Glícia ir embora, mas Deus foi gracioso que a Glícia ficou. E aí em Campinas, um rapaz chegou para mim, assistiu a VHS, aí eu passei. Aí ele disse, por que você passa? Eu disse, porque eu desafinei um pouquinho só. Aí ele disse, por que você não passa para o DVD e coloca a voz do João Alexandre na sua voz? Aí você pode? Você pode? Eu pago dinheiro do mundo por isso. Aí eu fui, dei a fita para ele, ele gravou e botou num DVD. As pessoas quando vão lá em casa dizem, não, vamos assistir meu casamento, senta aqui, por favor. Aí eu passo rápido para a hora que eu canto. A foto ficou linda. Minha vontade era fazer papel de parede lá no meu quarto e eu cantando. Ficou linda a foto, eu com o microfone cantando. E aí a pessoa ouve assim, aí eu falo assim, rapaz, a sua voz é muito parecida com a do João Alexandre. Aí assim, não precisa elogiar tanto, né? Já fui convidado para cantar em 3 casamentos, mas eu não aceitei, só pregar mesmo. Eu espero que no céu Deus me dê uma voz bonita. Meus irmãos, é uma alegria muito grande. Eu queria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos sobre esse tema tão importante, ser sal e ser luz. Você que não trouxe sua Bíblia, é só levantar uma de suas mãos, que a Bíblia já será entregue, aberta no texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. E eu trago um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Trago um abraço fraterno da futura Igreja Presbiteriana lá de Brotas de Macaúbas, aqueles que estiveram de manhã, ouviram a história. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Eu quero pedir que você permaneça com sua Bíblia aberta, para a gente poder ouvir a mensagem do Senhor sobre esse texto tão importante para a nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão
me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, os quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, já é abençoada, e pedimos a Deus que o Senhor, de maneira muito especial, fale no nosso coração através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos ser sal e ser luz, nós estamos falando sobre o papel fundamental da igreja no meio da sociedade em que nós vivemos. A Bíblia, quando ela faz referência do mundo, daqueles que não conhecem e não vivem segundo a palavra de Deus, a Bíblia usa como referência, como explicação, que essas pessoas, elas vivem no meio das trevas. Vivem no meio das trevas. E muito mais do que estar perdido, essas trevas, elas não representam apenas um lugar escuro. Quantos aqui já tiveram oportunidade de vivenciar um tempo ou viver num lugar onde a energia ela se finda? E é tão difícil. Às vezes a gente acorda de noite, a casa escura, a gente vai ao banheiro, a gente já sabe o caminho certo, não precisa acender a luz, é fácil. Quando você tem uma mãe que muda os móveis, que não muda os móveis de lugar. Na minha casa, minha mãe mudava os móveis quase toda semana. Então, quando acordava de noite para ir no banheiro, sempre dava uma tropeção em alguma coisa. Mas o texto, quando fala de trevas, ele fala muito mais do que o simples fato de viver sem luz elétrica. Quando a Bíblia fala de viver em trevas, ele fala de um tempo de pessoas em que estão mortas, pessoas estão sem vida. Imagina se o sol resolvesse não nascer, se não houvesse a luz solar, todas as plantas morreriam, nós morreríamos, o mundo iria acabar, porque não haveria a luz que dá vida. E quando ele fala de um mundo que vive sem luz, é um mundo que vive morto. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que nós fomos encontrados, nós fomos alvos do amor de Deus, que Cristo nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Cristo, ele não nos deixa mortos. Ele não nos deixa nesse estado em que nós não temos condição alguma de abrir os olhos, de viver a vida, e de ver a vida, de ter esperança, de sonhar, de projetar e de planejar. Mas Cristo, ele usa a sua igreja como um papel fundamental, como um papel primordial nessa sociedade em que nós vivemos. A gente sabe que a gente está vivendo o último tempo da história da humanidade. Nós estamos vivendo esse tempo. E esse tempo último da humanidade, eu ouvi isso quando eu era adolescente. Um pastor, pregador, pregou sobre isso. E ele disse: nós estamos vivendo o último tempo da humanidade. A minha oração para Deus: Deus, espera eu casar, sabe? Deixa eu casar, né? Mas nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. O Éden já foi criado, o mundo já foi criado, o homem já foi expulso do paraíso. Houve a promessa em Gênesis 3,15 que Deus haveria de fazer com que o filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente. A cabeça da serpente já foi pisada na cruz do Calvário. Jesus Cristo já nasceu sobre a Virgem Maria. Ele já nasceu, ele viveu entre nós. Ele viveu a sua infância, a sua adolescência, na sua juventude, assumiu o ministério e assumiu para si toda
no terceiro dia ele já ressuscitou e já subiu aos céus. Mas ele deixou uma grande promessa para a gente, que um dia ele haverá de voltar para buscar a sua igreja. É o último tempo, e nós como igreja não podemos dormir diante dessa grande responsabilidade que nós temos de ser sal e de ser luz. Quando a gente fala em ser sal, é você temperar este mundo, é você ser sal e não ser um sal insípido, um sal sem sabor, um sal que não tempera. Isso não serve para nada. Aqueles que gostam de cozinhar, e eu gosto muito de cozinhar, aqueles que gostam de cozinhar sabem que nós temos que usar a dosagem certa do sal numa comida. Aqueles que cozinham e até aqueles que não cozinham sabem que dentro de uma panela cheia de batata ou cheia de lado que você gosta, você não tem como colocar sal e dizer para o sal: olha, sal que é apenas esse pedaço e esse pedaço, e não o outro pedaço. Quando você coloca na panela, o tempero, ele se dilui, e todo aquele, deu fome, toda aquela comida, eu imaginei a comida, toda aquela comida, ela é temperada, todos os pedaços, todo o caldo, tudo que está na panela, ele sofre a consequência daquele tempero que é colocado. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos colocados neste mundo sem tempero, neste mundo sem referência de Deus, para sermos agentes de Deus, para salgar este mundo. A outra coisa que a gente aprende é que Jesus, ele fala para a gente que nós somos luzeiros deste mundo. O reverendo Everaldo, ele usa uma expressão que ele fala que a luz que brilha mais longe é aquela que brilha mais forte perto. Nós somos chamados a ser luzeiros desse mundo em trevas, desse mundo morto, desse mundo em mortidão, esse mundo sem vida. Nós somos chamados por Deus para vivermos, sermos neste mundo o farol, para iluminar e refletir a pessoa de Cristo Jesus. Mas há muitas pessoas que não querem ser luz, há muitas pessoas que querem ser raio laser. Já viu aquela caneta de raio laser? Quando você aperta, ela reflete, tem umas poçantes que você aperta assim, ela vai longe, alcança longa distância, um pontinho vermelho, mas quando você olha perto, não iluminou nada. Tem pessoas que querem ser assim, e que são assim, achando que são luz. A luz não, a luz é diferente do raio laser. O raio laser, quando você aperta, ele ilumina longe, as pessoas veem o pequeno flash de luz que está sendo apontado e levado a longa distância, mas próximo ele não é percebido. A luz, ela não tem como você não perceber. Assim somos nós cristãos. Nós somos perceptíveis. Nós vivemos numa sociedade, num mundo onde as pessoas olham para a gente, e nós vivemos num mundo, irmãos, onde este mundo está precisando de grandes referências de vida. Um mundo que jaz do maligno, um mundo onde tem sido influenciado por tantas forças do mal, e nós somos agentes de Deus para sermos luzeiros. E esse texto ele fala sobre isso. E ele fala sobre isso sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não haja nenhuma referência de luz, ou não haja referência de sal nesse texto, mas aqui o apóstolo Paulo nos aponta de como que nós podemos ser referência nesse mundo que a gente está vivendo como sal e como luz.
E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é saber que a luz, que nós como luz, não temos a luz própria. Apóstolo Paulo, no versículo 12 de 1 Timóteo, capítulo 1, eu quero que você volte o seu olhar para a Bíblia. Aqueles que fecharam, por favor, abram a sua Bíblia de novo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Apóstolo Paulo vai declarar que essa luz que ele tinha não era uma luz própria dele, a ponto de declarar: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Apóstolo Paulo é uma pessoa que ele se esvazia por completo. O fato da gente ser luz neste mundo que a gente vive não é para a gente ficar numa vitrine, não é para a gente dizer assim: olha, não é que para os focos de luzes vir para a gente, como as luzes estão aqui apontadas para mim e me iluminando, e se apagar todas essas luzes, apenas eu vou aparecer. O fato da gente ser luz não é para você bater no peito e dizer: eu sou o cara, ou eu sou a mulher. Não é para isso. Não é para isso. Os fariseus achavam que era isso. Os fariseus, eles ficavam nas praças, em lugares estratégicos, dizendo: eu sou mais santo do que os demais, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, e aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que essa luz não provinha da vida do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Sabe por que eu sou grato a Deus? Porque Ele me fortaleceu, e foi Ele que me considerou fiel para o ministério que eu tenho desempenhado. Não que eu tenha condições de ser quem eu sou. Graças a Deus que é assim. Quando a gente vai ler e participar da ceia do Senhor, a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E graças a Deus que o texto continua. Porque se o texto parasse aí, meus irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, eu ia me examinar e eu ia chegar à conclusão: eu não tenho condições de participar da mesa do Senhor por minha conta própria. Mas ele diz: e assim coma e beba, porque a ceia é meio de graça e de misericórdia. É para pessoas que têm a presença de Deus, mas que se reconhecem não como suprassumos da vida cristã. Ser sal e ser luz não é você dizer: eu sou melhor do que os outros. Ser sal e ser luz não é dizer: a minha família é melhor do que a dos outros. Mas ser sal e ser luz é você reconhecer que você foi alcançado pela graça, pelo amor de Jesus Cristo. Amém, irmãos? A outra coisa que ele nos ensina: ser sal e ser luz é saber que o seu Deus, é saber que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Olha o que ele fala no versículo 13: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz da ignorância, na incredulidade. Que apóstolo Paulo está falando da sua própria vida. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de participar de uma entrevista de emprego e a pessoa perguntar: qual o seu maior defeito? Qual a resposta? Eu sou perfeccionista demais, eu sou uma pessoa muito enjoada com horário, eu sou uma pessoa muito caxias no trabalho. Esse não é um defeito. Sabe,
Mas aqui o apóstolo Paulo, em vez de buscar no seu coração e olhar para o seu coração e dizer, o apóstolo Paulo podia muito bem dizer aqui no texto, olha, eu sou o que sou, porque Deus me escolheu, mas Deus me escolheu, sabe por quê? Porque eu vivi nos pés de Gamaliel, eu estudei, eu sou uma pessoa que tem doutorado, pós-doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho vários cursos. Ele me escolheu porque eu sou judeu, de judeu, eu tenho, sabe, o apóstolo Paulo podia falar muita coisa. E ele podia. Ele tinha bagagem para poder dizer. Ele podia dizer, Deus me escolheu, porque eu enfrentei naufrágio, porque eu... Ele podia falar de muita coisa. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Que Deus nos chamou para ser sal e ser luz. Sabe por quê? Porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. Eu no outro tempo era perseguidor, era blasfemo, eu era insolente. Mas Deus, você quer ser sal? Você quer ser luz? Olhe para dentro de você. Você quer ser sal? Você quer ser luz? Reconheça quem você é. E se curve e se dobre diante da presença do Senhor, clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Ser sal e ser luz é saber que a ação é única e exclusivamente de Deus. Versículo 14 ele vai dizer: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo vai dizer e reconhecer isso: olha, eu era insolente, eu era perseguidor, eu era isso, eu era aquilo, mas sabe o que aconteceu? Aprove a Deus agir de maneira graciosa, aprove a Deus olhar para mim com olhar de graça e misericórdia. E esse olhar de graça e misericórdia não foi um olhar naquele tempo. Quando ele vai escrever para os Efésios, ele vai dizer que Deus ele revela esse amor para ele antes do mundo ser criado. Antes do mundo ser criado, Deus já pensava em você, e Deus já amava você, e Deus já tinha um propósito na sua vida de ser sal e de ser luz. Por isso que Deus te resgatou do império das trevas, do meio, por isso que Deus te resgatou do mundo de escuridão e te deu luz. O apóstolo Paulo reconhece isso, que é a ação exclusiva de Deus. Mas essa ação é fundamentada como? Ela é feita como? E ele vai dizer que essa ação é uma ação fundamentada no relacionamento de fé. Ele vai dizer: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé, mas manifestada com o amor de Jesus Cristo. Se nós somos o que somos, não é porque nós merecemos ser. Se nós somos o que somos, é porque Deus revelou a sua graça em nós, com o propósito de sermos sal e sermos luz neste mundo que a gente vive. Ser sal e ser luz é saber que eu não sou melhor do que ninguém. Versículo 15 ele vai dizer: fiel é a palavra e digno de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais o quê? Dos quais o quê? Guarda isso. O apóstolo Paulo ele se considera o principal. Principal de quê? Os pecadores. Se eu tiver um dia encontrar com o apóstolo Paulo, eu vou dizer para ele: Paulo, não era você se enganar. Você não era o principal. Tudo que você escreveu estava certo.
li lá na terra, concordei com você, mas somente uma coisa eu discordei de você, que você falou que é o principal. O principal fui eu. Mas ele se coloca como principal dos pecadores, e ao se colocar como principal dos pecadores, apóstolo Paulo tinha um olhar diferenciado para os pecadores. Apóstolo Paulo tinha um olhar diferenciado para as pessoas, e para a gente ser sal e ser luz neste mundo que a gente está vivendo, é necessário que a gente reconheça quem a gente era. Quem a gente era? É não querer se achar melhor do que ninguém. Em último lugar, ser sal e ser luz é saber que Cristo reflete no meu viver. Cristo reflete no meu viver. Versículo 16, ele vai dizer: mas por causa da mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse quem? Jesus Cristo. Não o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, eu sou o cara. E pelo contrário, ele está dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Se eu sou o principal dos pecadores, se a graça de Deus foi sobre a minha vida, quanto mais sobre a vida dos demais, daqueles que não são os principais. Ele se coloca lá na fila da frente, como alguém dos piores. E ele fala: se o amor de Deus me alcançou, esse amor de Deus é possível alcançar qualquer outro que vive na face da terra. Mas para que evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo. Quando você fala assim, alguém é modelo, você vai pensar num cara assim, como eu, alto, 1,90 m, magro, né? Tá gravando não? Só vídeo? Tá no vídeo? Esquece. É só áudio para você acreditar. Quando a gente fala em modelo, a gente fala de uma pessoa que é um exemplo. Exemplos benéficos. Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, para que servisse eu de modelo. Modelo, o principal pecador que foi alcançado pela graça de Deus. Se ele foi alcançado, quanto mais aqueles que estão depois dele. E aí ele vai dizer no versículo 17, ele vai dizer ainda no versículo 16: e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Que aí é todos nós que não convivemos com o apóstolo Paulo, mas que temos nele a mensagem. O apóstolo Paulo que brilha a sua luz ainda hoje, depois de tantos anos de morto, mas que ainda a luz dele brilha no nosso meio, através da sua palavra e do seu testemunho, para evidenciar esta luz que vem de Deus. Aí no versículo 17 ele termina dizendo: esse Deus, esta luz que tem que brilhar, não são os meus feitos, não são os meus feitos, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu cuido, não é porque eu faço aquilo, não é pelos meus méritos. E quantas pessoas tentam roubar a glória que é de Cristo? Quantas pessoas? Se você ligar a televisão, quantas pessoas querendo roubar a glória que é de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer: olha,
não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele vai dizer no versículo 17: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quer ser sal? Quer ser luz? E você vai dizer: pastor, mas logo eu, que fiz isso, aquilo outro, logo eu, pastor? Não, eu não posso ser sal, eu não posso ser luz. O senhor não sabe o que é na minha vida, pastor. Mas eu posso dizer para você, apóstolo Paulo, ele se diz o principal dos pecadores, para dizer para mim e para você que nós temos esperança de sermos alcançados pela graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso não é apologia ao pecado, isso é apologia ao amor, à graça, para que a gente possa sair daqui diferente como entramos, disposto, porque para ser luz a gente tem que dizer não a nós mesmos, nós temos que dizer não ao pecado e viver uma vida diferente nesse mundo que a gente está vivendo, e mostrar para eles que é possível ser feliz na presença do Senhor. É possível. Que Deus os abençoe. Que Deus faça desta igreja, da sua vida, sabe, o maior refletor, que você ilumine a sua casa, que você ilumine o seu condomínio, o seu bairro, para que as pessoas possam ver em você, não você, porque se vê você, a realeza, mas se vê Jesus, eles serão transformados e serão iluminados. Que Deus abençoe.